Olá! No capítulo 4 do livro Nosso Lar de André Luiz, nós temos o título O Médico Espiritual. Clarencio, ele tinha prometido para André Luiz que iria visitá-lo no outro dia, assim que ele chegou no hospital, assim que André Luiz foi recebido no hospital. Clarencio, que meio que apadrinhou ele, depois nós vamos entender o porquê, disse que iria visitá-lo no outro dia, chega no outro dia cedo com um médico chamado Henrique de Luna, e eles começam a fazer uma avaliação do corpo espiritual de André Luiz, do seu perispírito, para prestar os primeiros socorros, oferecerem o tratamento adequado de que ele necessitaria. Então, Henrique de Luna começa a descrever alguns problemas que ele encontra no corpo espiritual de André Luiz e aí comenta com Clarencio que é lamentável que André Luiz tenha chegado através do suicídio, porque é uma condição que provoca muito sofrimento. Então, quando André Luiz ouve aquela palavra suicídio, ele já começa a remoer dentro de si uma revolta, que era a mesma revolta que ele tinha no umbral, porque ele não suicidou-se, ele não tirou a própria vida, como é de se imaginar de um suicídio. Ele, inclusive, comenta com o médico, fala, será que não está havendo algum engano? Eu passei mais de 40 dias no hospital, lutando contra a doença, lutando contra o câncer. Aí, Henrique de Luna, como um médico experiente no mundo espiritual, muito paciente, começa a explicar para ele todos os processos que ele passou durante a encarnação, que culminaram na doença que ele teve e fez com que ele desencarnasse antes do momento que seria necessário. Porque o suicídio, como nós estamos acostumados, é a pessoa ir lá e se matar. Mas aí ele apresenta uma nova modalidade de suicídio que nós já comentamos nos outros vídeos, que é o suicídio inconsciente, que é aquele suicídio em que, através dos nossos desregramentos na área da alimentação, às vezes bebendo, ingerindo bebidas alcoólicas, através do fumo, através do sedentarismo, através de problemas diversos, inclusive emocionais, do estresse, do excesso de trabalho, das nossas angústias, tristeza, ódio reprimido, inveja, tudo aquilo que nós fazemos de negativo, seja material, emocional ou mental, referentes ao nosso corpo, gera uma consequência. O nosso corpo ele é uma esponja que absorve as nossas emoções, positivas e negativas. Se absorve as positivas, isso nos traz mais saúde, mais vitalidade. Quando nós temos emoções negativas em excesso, isso vai, ao longo prazo, a médio prazo, nos trazer uma doença. Ela vai somatizar como uma doença física. Então, quando nós temos uma doença física, o nosso corpo está nos dizendo que existe alguma coisa de errado, para a gente ficar atento. E nem sempre essa coisa errada é física. Às vezes é uma coisa emocional, às vezes é uma coisa espiritual, às vezes é um problema mental. Então nós precisamos aprender sobre a nossa saúde em todos esse espectro, em todos esses aspectos, para que possamos viver de forma mais plena em todos os sentidos e não desgastar o nosso corpo físico de uma maneira desnecessária que possa comprometer nossa encarnação. Então, depois de explicar para André Luiz todo o processo que levou ele a ter a doença, e a desencarnar precocemente, André Luiz, ele reconhece com muita vergonha, ele chora copiosamente, diz ele próprio, que não é de tristeza, nem de humilhação, mas de vergonha mesmo, por saber que ele teve uma abençoada oportunidade de vida na Terra e acabou desperdiçando isso com uma vida egoísta, vivendo somente para si. Ele era uma pessoa muito impulsiva no campo das emoções, que tinha muita raiva, tinha aquelas explosões de raiva. Então tudo isso fez com que aí os seus maus hábitos também na área da alimentação, na área do alcoolismo, fez com que, somando-se todas essas coisas, ele adoecesse e aquilo viesse a levá-lo ao seu corpo a óbito, e ele voltou para o mundo espiritual antes da hora que era necessário. Por isso ele passou por todo aquele processo no umbral, todo aquele sofrimento, e ainda, mesmo dentro de nosso lar agora resgatado,
ele ainda estava numa condição de enfermo, com um corpo muito debilitado e sofrendo ainda as consequências do mau juízo que ele fez da vida na Terra, né, dos seus desequilíbrios enquanto encarnado. Então, a grande lição que nós temos desse capítulo 4 de André Luiz, né, do médico espiritual, é a questão, novamente, do suicídio inconsciente. O que nós estamos fazendo do corpo que nos foi confiado, da saúde que Deus nos confiou. Esse aparelho é maravilhoso, nosso aparelho físico. Se a gente parar para pensar e para estudá-lo, ele é uma máquina magnífica, uma máquina perfeita, uma máquina biológica que de duas meio células, né, duas células reprodutivas, né, com 50% de genes do pai, 50% dos genes da mãe, a união dessas duas células, elas formam uma única célula, uma célula chamada de zigoto, que começa a se reproduzir, e desta única célula é formado todos os órgãos do nosso corpo de maneira perfeita, de maneira que vá funcionar durante toda uma encarnação. A gente pensa, por exemplo, o nosso coração, ele funciona desde do feto, né, quando ele forma ali na formação do feto, até quando a gente vem a óbito, né? E isso às vezes pode levar 70 anos, 100 anos, e esse coração não para, esse coração trabalha incansavelmente, assim como todos os nossos órgãos, eles funcionam de maneira contínua, e se eles apresentam defeitos, muitas vezes é por conta do nosso mau uso, dos nossos desequilíbrios, porque a natureza dessas células, a natureza desses órgãos é funcionar de maneira perfeita. Então, cabe a nós aprender sobre a nossa saúde, como funciona o nosso corpo, como funcionam as nossas emoções, como funcionam os nossos pensamentos. Tem interesse de estudar, porque o nosso bem-estar presente e futuro depende disso, depende das nossas escolhas, depende das ações que nós estamos fazendo neste momento. O que nós já fizemos, o que ficou para trás, não tem como corrigir, mas daqui para frente é conosco. Então é isso que o médico fala para André Luiz. Lá na Terra, o que aconteceu já era, acabou. Você pode, talvez, numa outra encarnação, tentar fazer diferente, mas agora você está aqui no mundo espiritual. Então, a sua atitude perante o seu presente é que vai construir o seu futuro melhor agora. Então não adianta ficar triste, lamentando. Às vezes a gente olha para o nosso passado, para a nossa juventude, ou para momentos da nossa vida em que estivemos mais desequilibrados e ficamos remoendo aquilo, e isso não vai nos levar a lugar algum. O que a gente precisa ter é a atitude de olhar para frente, de construir um amanhã melhor.